O Fluminense perdeu o jogo contra o Corinthians e tem uma galera criando uma crise desenfreada. Então vamos falar sobre esse jogo. Eu não fiz o pós-jogo logo após a partida porque eu estava com raiva. Então eu até chamei a galera para uma live para botar a raiva para fora. Mas não dá para fazer uma análise logo após essa partida porque era um jogo em que o Fluminense tinha a obrigação de ganhar e não cumpriu com a sua obrigação. E ponto. Não tem desculpa para inventar sobre isso, ok? Foi isso que aconteceu. Agora, isso é motivo para abrir uma crise sem precedentes como a galera tá abrindo? Não. Se a gente for analisar, a gente tá com raiva de verdade por conta do resultado e não por conta da partida em si. Ah, Júlia, mas o que conta é o resultado. Tá, mas contra o Cuiabá, em que a gente jogou mal e fez 2-0, tinha uma galera reclamando também. Agora o que aconteceu é que o resultado não foi positivo. E aí tem uma galera reclamando, só que essas reclamações estão mascarando o que foi a partida. O Fluminense fez um bom primeiro tempo, tá? Não só com boas chances de finalizações, como fez boas finalizações que o Cássio agarrou pra caramba. Você pode até falar assim, nem todas as finalizações do jogo foram boas. Teve algumas basicamente entregues, teve algumas que foram acima. Ok, mas algumas foram boas finalizações e o Cássio tem mérito em ter catado. Então é sinal de que o time estava jogando bem. Estava jogando tão bem, inclusive, que estava dando aquele gosto de ver o Fluminense jogar novamente. Isso tinha ficado um pouco perdido no jogo lá em La Paz, com o time reserva, no jogo contra o Botafogo, que a gente não viu isso dessa forma em campo, no jogo contra o Flamengo, em que a gente consegue segurar ali e manter o empate por 0-0, mas que não tem aquela troca com intensidade, até porque, enfim, questão de arbitragem nesse jogo, mas isso estava um pouco perdido e isso voltou no jogo contra o Corinthians. Só que mesmo num bom primeiro tempo, o Fluminense não encontra o gol. E aí o Corinthians, quando volta o segundo tempo, volta ali, né, um pouco melhor que o Fluminense. Qual, pra mim, assim, na hora que rolou, eu senti que foi o grande BO. Quando o Corinthians faz o primeiro gol, gente, a torcida sobe absurdamente. E assim, eu não sei se vocês vão lembrar, essa é a vantagem do mandante, que no geral você tem a maior parte da sua torcida ali presente. E aí, meu filho, vira realmente um caldeirão. E pra quem já foi em jogo contra a torcida do Corinthians, cara, os caras são chatíssimos pro time adversário, porque eles são uma torcida muito presente, são uma torcida que cantam. E, enfim, quando acontece o último gol, pá, sobe. Eu lembro que ali, quando chegou aquela hora ali, eu falei assim, ferrou agora. Agora ainda dá pra recuperar, porque ainda tinha tempo pra recuperar, mas quando você sente a sintonia do time com a torcida, aquilo não desce bem e tanto que em determinado momento acontece o segundo gol. E nem todo o segundo tempo foi uma atuação horrível do Fluminense. Tiveram erros? Claro que tiveram. Se não tivesse tido erros, por exemplo, não teria sido um 2-0 pros caras. Mas foi. Inclusive, acho que pouca gente mencionou isso, mas eu fiquei bastante incomodada com algumas entregas de bola do André, por exemplo. O André, que geralmente ajuda ali na construção, entregou algumas bolas que, enfim, sei lá, a bola vai pro pé do adversário, você tá dando margem pro contra-ataque e tá. Vi uma galera reclamando do Martinelli. Não acho que tem que reclamar do Martinelli como se ele fosse o pior jogador do mundo e tem que vender, tem que botar pra fora porque, enfim, ele é horrível. Não, cara. Ele não está na sua melhor fase, isso é óbvio, mas ele tá voltando em campo tem pouquíssimo tempo. E eu acho que, como jovem, ele tá em um período de oscilação. O Martinelli, inclusive, eu lembro que quando ele surge como, assim, um dos caras muito assertivos, assim, em termos de passe, agora não tá ali nesse nível. Mas, enfim, ele não virou um Wellington, por exemplo. Então, gente, o alerta que esse jogo tem que dar não é um alerta pra gente, torcedor. É um alerta pro Diniz, em termos de nós jogamos muito bem em campo, mas não fomos os mais efetivos. O que a gente tem que consertar? Como é que essa bola tem que chegar mais ao pé do cano? Que isso é realmente uma coisa que tem me incomodado. E em boas condições de finalização, óbvio, né? Esse é o tipo de alerta. De melhorar, de aperfeiçoar para as próximas partidas. E não um alerta de desespero porque tem que ser mandado embora a qualquer custo ou coisa do tipo. E até um alerta na cabeça do Mário no sentido de que aproveita a janela do meio do ano, porque
A gente tá perdendo algumas peças por conta de lesões e o nosso elenco não tá dando conta de repor e manter a qualidade. E como a gente tá em várias competições, a gente pretende continuar disputando essas competições até ganhar, não vou nem dizer até o final, até ganhar, até vencer. A gente precisa de um elenco fortalecido, mais fortalecido. Esses são os alertas. Pra gente, torcedor, não tem que ter alerta de crise nenhum. A gente tem que continuar apoiando até o final. Saudações tricolores.